Geradores elétricos são dispositivos capazes de transformar qualquer tipo de energia não elétrica em energia elétrica. Dentre os exemplos mais comuns, temos as pilhas e baterias, que transformam energia química em energia elétrica. As principais características de um gerador são a formação de uma tensão elétrica através dos seus polos, que também é conhecida como força eletromotriz. E, além disso, nós sabemos muito bem que os dispositivos estão longe de serem ideais. Então, internamente, esse gerador possui uma resistência interna. Desejável seria que não houvesse essa resistência interna. Entretanto, nos geradores usuais que nós temos no dia a dia, reais, nós temos sempre essa resistência associada. Acabamos de mostrar à direita o esquema que representa o gerador real, ou seja, aquele que tem uma resistência interna. E à esquerda nós temos aqui qual seria a representação de um gerador ideal, que seria exatamente aquele isento dessa resistência interna. A resistência interna seria nula. Como que nós podemos entender melhor essa situação? Vocês lembram daqueles exercícios de mecânica em que geralmente se fala de uma situação idealizada onde não há atrito? Aquilo é ideal, é uma ficção, é uma suposição. Sabemos que no mundo real, praticamente em tudo, nós temos atrito. Então, é o mesmo paralelo que nós fazemos aqui. O gerador real é aquele que a gente vê no dia a dia. E o gerador ideal é aquele idealizado que a gente supõe. Agora nós passamos a apresentar qual é a equação matemática do gerador. Nós teremos que U é igual a E menos RI. U será a tensão que o gerador fornecerá externamente. E será a força eletromotriz inicial do gerador, antes de ocorrer a queda de tensão própria do resistor interno. Desta forma, podemos dizer que, geralmente, nós teremos que a tensão U fornecida para o circuito será um valor menor do que aquela tensão própria do gerador. Já no caso do gerador ideal, onde a resistência interna será nula, nós perceberemos que esta parcela da multiplicação também ficará anulada. Com isso, teremos que U será igual a E para o caso específico do gerador ideal. Após termos estudado a equação do gerador, nós estamos aptos a compreender como se dará a curva característica desse gerador em função da equação anterior que nós acabamos de ver. A primeira coisa que nós devemos perceber, tanto na equação quanto no gráfico, é que estamos diante de uma equação do primeiro grau, daquele tipo que a gente estuda no início do estudo de matemática, y igual a ax mais b. Além disso, nós devemos perceber a correlação entre o coeficiente angular e o coeficiente linear da equação do gerador e da equação genérica do primeiro grau, conforme vemos aqui. Assim percebemos que a resistência interna representa na equação coeficiente angular, e isto traduz-se no gráfico como a inclinação da reta. E como o coeficiente angular ele é negativo, nós estamos diante de uma reta descendente. Um ponto notável do nosso estudo é aqui embaixo, quando o nosso gráfico ele alcança o eixo das abscissas. Neste exato momento, nós podemos dizer que a tensão U se torna igual a zero. Substituindo este valor na equação, nós teremos a seguinte expressão, o que nos leva ao seguinte valor de corrente elétrica. Esta corrente elétrica encontrada justamente quando U igual a zero é o que nós chamamos de corrente de curto-circuito. Fisicamente, a situação onde temos a tensão U igual a zero e estabelece-se uma corrente de curto-circuito, exatamente similar ao que vemos aqui na figura. É quando pegamos os polos do gerador, as extremidades opostas, e fazemos passar um único fio que as ligue. Neste exato momento,
será estabelecida a corrente de curto-circuito e teremos a tensão U entre as extremidades igual a zero. E se você gostou dessa aula e quer estar sempre antenado conosco, não deixe de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações para ser atualizado quanto a novos conteúdos. Um abraço!